Olá, professor Alisson. Aqui é o grupo do Erivan Barbosa, Lucas Nunes, Marconi Braga, Johnny Palmer, Rodolfo Hiroshi e Rômulo Borges. É um grupo referente ao segundo seminário sobre DDD. E nós vamos estar fazendo uma apresentação aqui e depois indo para a parte do código. Começando o DDD por uma explicação, uma definição coesa, né? O que é DDD? É manter os dados manipulados pelo sistema, não importando se eles vieram dos usuários ou de sistemas que conversam com o seu sistema, separados, esses dados separados da lógica de funcionamento do sistema, que são os controllers, que são a persistência desses dados, separados, essas coisas têm que estar separadas uma do outro de maneira clara. Uma das branches da atividade da arquitetura, DDD é uma das branches da atividade de arquitetura que você pode estar fazendo, acrescentando no seu software. DDD é sobre identificar o domínio com seus contextos, para então separar os elementos de interesse de cada agregação, que são o quê? Aquelas áreas cinzas que pertencem a mais de um domínio, mas para que você identifique elas, primeiramente você tem que separar aquelas que explicitamente pertencem apenas a um domínio. Uma outra explicação seria uma maneira de projetar e arquiteturar o software. Você segue conceitos de domínio, né, que presentes em DDD, e você se expande para esses objetos de comum interesse, que pertencem a mais de um domínio. Você tem em DDD o futuro da modularidade de software, porque DDD ele modulariza o software. Se você seguir as práticas DDD, o software vai se tornar muito mais responsível e ágil no sentido das grandes evoluções, que é, por exemplo, se for melhor para o seu negócio, se for melhor para o sistema, você mudar completamente a maneira de se obter esses dados manipulados pelo sistema. Sem utilizar DDD, você provavelmente vai ser uma tarefa impossível, porque o sistema é engessado daquela maneira que foi feito. Sem utilizar o DDD, você vai ter que começar do zero, muito possivelmente. O que DDD não é? Uma ordem específica de como codificar. Você pode muito bem seguir os conceitos lá de camada de aplicação, as entidades separadas. Você pode começar, por exemplo, pela camada de aplicação. Se isso for melhor para o seu sistema, se isso encaixar melhor no negócio, na ordem como deve ser feito, pode ser muito bem feito dessa maneira. Pode ser implementado em conjunto com um MVC, por exemplo, né? Model View Controller, desde que você tenha os conceitos específicos como domínio, agregação, contexto. Se você respeitar esses conceitos e se você botar eles em prática, tá valendo. Agora uma distinção aqui, sempre com foco na comparação com DDD entre BDD e TDD, comparado com DDD, que é o Test Driven Design, né? O design baseado em teste, que você tem o foco para um código limpo. Então, tipo assim, você quer um programa com menos bugs, então você tem o TDD, que você, antes mesmo de escrever o código, na etapa de concepção projetual, você já começa ali a fazer os testes. O construtor, a pessoa que vai escrever o código, o desenvolvedor que vai escrever, o construtor, ele não se inteira das minúcias do negócio para qual o sistema fará serviço. Então aqui está em negrito justamente por isso. O que isso acarreta? Que o software vai ter um código limpo, certo? Porém, ele não vai provavelmente atender todas as regras de negócio, e provavelmente ele não vai atender a algumas especificidades, que no caso só domínio, só pela divisão de domínios a gente tem. No BDD, que é o Behavior, o design baseado no comportamento, é a evolução natural do TDD no sentido de que agora você tem a presença dos stakeholders. Muitas empresas importam parte do seu pessoal para as incubadoras para ficar ali falando para os desenvolvedores: tem que ser feito assim, no nosso negócio a gente precisa dessa demanda dessa forma. Então o construtor ele vai ter alguém para ficar ali meio que como babá nele, né? Tipo, fornecendo as informações, as especificidades. Mas ele mesmo por si só não vai saber essas intrinsicidades, ele vai ter sempre que fazer um transladado do que o stakeholder falar. Não categoriza as responsabilidades, interesses como o DDD faz. E aqui em negrito de novo, o consultor do software não se inteira das minúcias. Ambos, aqui eu coloquei, ambas as suas vertentes elas podem ser aplicadas em conjunção com o DDD. Agora, assim, a importância de DDD, se já não for claro no último slide, né, que é justamente o que estava em negrito, que é o consultor não se inteira, ele se inteira em DDD.
Ele se inteira e aplica tudo isso na divisão por domínios e considera os contextos. Aqui tem o depoimento de uma pessoa chamada Camille Nicieja. Na época, ele estava começando a carreira dele como desenvolvedor, quando ele teve esse choque que a falta de DDD traz, né, ao negócio, a importância disso, e hoje em dia ele já é da diretoria de uma empresa chamada ADA. Ele fala, né, que quando você propõe para o desenvolvedor, você terá conversas com os experts do negócio ali da empresa e dos experts do domínio, né, de cada área que o software vai atuar. Parece que é ótimo, né? Você fala, você vai ter os stakeholders ali sempre para te fornecer as informações, mas no final das contas a gente sabe como isso funciona na vida real. O stakeholder muitas vezes ele é atarefado, ele não tem, muitas empresas não tem como simplesmente pegar a parte do pessoal e deixar ali ocioso para fornecer essas informações para os desenvolvedores. Então, assim, na prática, acaba não funcionando bem. Quando ele começou a jornada dele, ele conta, né? Quando ele começou a jornada dele como um programador de tecnologia, como um programador, ele foi ensinado como escrever código, fazer algoritmos, modelar padrões dentro do sistema e fazer abstrações. Ou, se você considerar o começo da área de alguém como um designer, aí você vai mais para o front-end, né, que é user experience, você é ensinado como fazer design, organizar as informações na tela e criar interfaces lindas. Mas quando você vai para o mercado de trabalho e você é contratado, o seu empregador ele espera que você entregue valor aos clientes. Aqui está até em itálico, porque é isso que conta, né? Quando você é contratado, ele espera não que você faça os algoritmos e tal, você entregue valor ao cliente. E tem uma diferença grande aí, tem um abismo de informação que vai te faltar. E foi o que ele falou, né? E um dos clientes pode ser, por exemplo, um banco. Ele fala que ele não sabia nada sobre as minúcias do negócio de um banco. Ele só sabia gastar a poupança que ele tinha no banco. Então, de alguma forma, ele tinha que transladar que era esperado dele em formato de código. Ele tinha que construir uma ponte entre as atividades do banco, as minúcias do banco, todo o contexto ali do banco, todo as pequenas regras de negócio para a expertise técnica dele de criar algoritmos, fazer designs e abstrações, se ele quisesse fazer o que o empregador dele pediu, esperava quando contratou ele, que é entregar valor. Boa noite, galera. Hoje eu estarei falando de erros comuns em relação ao DDD. Primeiro, temos permitir que o meio de persistência influencie diretamente nas entidades. O que quer dizer? Quando utilizamos ORMs para mapear o banco e nossas entidades, muitas vezes somos obrigados a infectar nossos modelos com necessidades do ORM utilizado. Evite ao máximo tomar decisões que impactem em suas entidades e que no final servem apenas para entender a necessidade do meio de persistência. Em segundo, temos não se envolver com os Domain Experts. Ignorar o conhecimento de negócio dos Domain Experts é uma falha grave. Busque envolvê-lo diretamente no projeto e nas decisões. Documentar alguns processos com BDD é uma ótima maneira de aproximar todos os envolvidos em uma conversa fluente e clara. Agora o próximo, ignorar a linguagem ubíqua. A linguagem ubíqua é a linguagem do negócio. Deixar de extraí-la e mapeá-la poderá acarretar em sérios problemas de comunicação, que irão refletir diretamente no entendimento dos requisitos e no código-fonte. E isso te dará um problema futuro. Como quarto, temos não identificar os limites dos contextos. Pular parte de modelagem estratégica é um dos maiores erros que se pode cometer ao implementar o DDD. Isso se tornará sua aplicação extremamente complexa e monolítica. É o princípio de uma grande bola de lama. Big Ball of Mud. Por quinto, temos escrever entidades anêmicas. O uso de entidades anêmicas é sinal de uma grande falta de entendimento do comportamento de uma entidade. Quebra o próprio conceito de OOP, que diz que um objeto deve possuir status e comportamentos. Uma entidade, no mínimo, deve se auto-validar para garantir sua consistência. Logo, não existem motivos para escrever entidades anêmicas. Por sexto, temos assumir que toda lógica é lógica de domínio.
Nem toda validação é responsabilidade do domínio. Então, por exemplo, o tratamento de acesso à permissão do usuário, isto é, responsabilidade da aplicação. Deixar todas as validações por conta do domínio também é uma falha. No cenário web, a camada de apresentação também pode realizar as validações necessárias para filtrar as requisições do servidor. E por último, temos focar demais na infraestrutura. Implementar um projeto com DDD significa trabalhar com foco no negócio. Iniciar o projeto pela modelagem do banco de dados e preocupando-se com os meios de persistência são erros que podem gerar impactos negativos aos seus modelos de domínio. A camada de infraestrutura serve para suportar responsabilidades que não são do domínio. Foque nas implementações de infraestrutura conforme a necessidade surgir. Arquitetura em camadas. A abordagem do DDD propõe que os componentes do software sejam organizados em uma arquitetura em camadas, de acordo com as suas responsabilidades, né? Permitindo assim que cada camada do sistema tenha sua especialidade. A principal ideia dessa divisão arquitetural é que componentes pertencentes à camada dependam apenas de outros da mesma, certo? Ou qualquer outro abaixo. Nesse caso aqui, conforme o desenho, sendo que cada camada responsável ela é responsável por um aspecto do software. O DDD propõe a divisão arquitetural através das seguintes camadas. A interface do usuário, né, onde ela possui componentes responsáveis por mostrar e interpretar comandos do usuário. Lembrando que não devem ser colocados nessa camada componentes de software relacionados às regras de negócio e domínio. Exemplos para usar nesta camada. Você pode usar HTML, JavaScript, JSP. Camada de aplicação. É a camada que possui componentes responsáveis por coordenar e solicitar tarefas para a camada de domínio. Ela deverá ser fina e não contém implementações de regras de negócios e processos. Ela possui relação direta com o domínio de negócio da aplicação. Domínio. A camada composta por classes, ela é uma camada composta por classes, objetos, serviços e funções responsáveis pela implementação das regras de negócio e processos diretamente relacionados com o domínio do software. O DDD propõe que seja criada uma camada de domínio com componentes que utilizem as melhores técnicas e boas práticas de orientação a objeto, como herança, polimorfismo, agregação, especialização e encapsulamento. Camada de infraestrutura. Ela é a camada responsável por recursos técnicos de infraestrutura, recursos que não estão relacionados diretamente ao domínio de negócio da aplicação. Os componentes dessa camada podem ser utilizados e acessados por qualquer camada superior. Como exemplos, a gente pode citar serviços de persistência de dados, envio de e-mail, geração de relatórios e planilhas, envio e recebimento de mensagens. Padrões. Aqui nós temos uma figura ilustrativa, né, mostrando o relacionamento de DDD com seus padrões, onde eu tenho os padrões de serviço, entidades, repositórios, agregados, né, valor de objetos de valor, fábricas. Então a gente vai estar descrevendo alguns padrões, né, para estar utilizando. Na questão dos padrões, eles servem para quê? Eles servem para organizar os componentes da linguagem ubíqua, que são representados através do modelo de domínio da aplicação. O DDD ele propõe um conjunto de padrões e vai ser demonstrado a seguir, né? Quais são os principais. Antes disso, eu vou mostrar um exemplo que a gente vai estar baseando. Não é o que a gente está apresentando, que a gente fez, mas seria um exemplo explicativo. Eu tenho aqui um padrão, onde eu tenho um modelo de domínio de um condomínio, certo? Para o sistema de reservas da churrasqueira e do salão. Então eu tenho aqui uma entidade morador, entidade reserva, área comum que é para escolher, né? Qual que é, se é churrasqueira ou salão de festas, uma entidade condomínio, uma especificação
se o morador é inadimplente ou não. Um objeto de valor seria o endereço, certo? Então, vamos continuar. Vamos lá, os padrões. Eu tenho as entidades, né, que são objetos definidos, não pelos atributos e propriedades, mas sim pela sua identidade. Ele possui como código identificador um código, que deve ser único. Eu seguindo aquele exemplo do sistema de reserva, eu tenho um objeto morador, certo? Que foi criado pela fábrica construtor de moradores, onde esse objeto morador, ele vai possuir um identificador, né? Que seria um código identificador único, que seria o atributo CPF. Então, esse CPF ele identifica o morador como um código único. Objetos de valor. Ao contrário das entidades, os objetos de valor não possuem nenhuma identidade, sendo definidos por seus atributos. Então devem ser tratados como imutáveis e possuem um design simples e limpo. Um exemplo de objeto de valor seria a classe endereço do sistema de reservas. Próximo. Agregados. Os agregados, o padrão agregados, ele permite agrupar as entidades e objetos de valor e identificar uma entidade como raiz do agregado, para que os objetos e serviços externos que precisarem manipular qualquer informação das entidades e objetos de valor façam isso através da raiz do agregado. Um exemplo seria o relacionamento entre a entidade morador e o objeto de valor endereço, onde o morador ele seria a raiz do agregado, né? Principalmente porque não existe um morador sem endereço. Fábricas. As fábricas se mostram muito úteis na criação de agregados e objetos que possuem uma estrutura complexa, com muitos relacionamentos entre entidades e objetos de valor. De acordo com o DDD, todas as regras e códigos para a criação de entidades e objetos de valor que compõem um agregado são de responsabilidade das fábricas. Um exemplo seria a classe construtor de moradores, que ela é responsável por construir e validar as regras de criação de um objeto da entidade morador, onde ele vai evitar, por exemplo, que se cadastre um morador sem endereço. Um outro padrão seria o padrão de especificação, onde ele tem como principal objetivo verificar se um determinado objeto ele atende a um conjunto de regras. Um exemplo seria um exemplo de especificação, né, seria o morador inadimplente. Então onde ele vai verificar se o objeto morador está inadimplente. No nosso caso do sistema, ele verifica porque se ele estiver inadimplente, ele não tem a possibilidade de estar reservando o local da churrasqueira ou salão de festas. Repositório. O padrão repositório é implementado por meio das classes responsáveis por gerenciar o ciclo de vida de objetos, através de operações de inclusão, remoção, alteração e buscas em determinado meio de armazenamento. Padrões de serviços. Os serviços são classes responsáveis por executar determinadas tarefas que estejam diretamente relacionadas ao domínio da aplicação e podem estar presentes nas camadas de aplicativo, domínio e infraestrutura. Quando essas tarefas não se encaixam em nenhuma entidade ou objeto de valor, o DDD recomenda a criação de serviço. Um exemplo de serviço seria a classe gerenciador de reservas, onde o método efetuar reserva ele vai solicitar às entidades morador e reserva a validação das regras de negócio relacionadas, né, e concretiza a efetivação da reserva. Módulos. O conceito de módulos propõe que entidades, objetos de valor, especificações, repositórios e serviços sejam organizados e separados de acordo com o domínio do negócio. Ao contrário da maioria dos projetos, nos quais as classes, objetos, serviços e repositórios da aplicação são separados e organizados, geralmente de acordo com a tecnologia, padrão de projeto ou framework. Vale ressaltar que os módulos devem ser independentes, procurando manter o baixo acoplamento
e a alta coesão entre as classes, objetos e serviços e outros componentes. Vamos falar então sobre a refatoração do domínio. Depois que o nosso modelo que representa o nosso domínio é criado, usando inclusive vários dos padrões que nós vimos anteriormente, nós precisamos manter um processo de aperfeiçoamento desse modelo que seja contínuo. O principal motivo disso é que a nossa compreensão do domínio vai aumentando à medida que nós estamos mais envolvidos com o sistema. E aí o nosso trabalho passa a ser identificar os conceitos implícitos nos artefatos que já existem no nosso domínio, sobretudo código, e tentar tornar esses conceitos mais claros, explícitos, para todas as pessoas que estão envolvidas, interessadas naquele domínio. Alguns padrões podem ajudar a gente cumprir essa tarefa, conseguir compreender melhor o domínio e refatorá-lo para torná-lo mais claro. Um desses padrões é o uso de interface de intenção revelada, que é basicamente a utilização de métodos, classes e variáveis com nomes significativos que deem uma ideia de qual é a responsabilidade ou a tarefa realizada por aquelas classes ou métodos, mas que não revelem detalhes de implementação desses artefatos, desses componentes, porque isso quebraria o encapsulamento, fornecendo informações para membros externos. Temos também que procurar desenvolver funções que não causem efeitos colaterais nos objetos, nas variáveis que elas utilizam. Então temos que tentar criar funções que realizem a sua tarefa e mantenham os objetos que elas usam no mesmo estado que eles estavam quando a nossa função foi chamada, sempre dentro do possível. E também uma prática muito boa, um padrão bom, é criar testes de unidades ou colocar asserções no código para validar se depois da chamada dos nossos comandos, as alterações que ocorreram nos nossos objetos deixaram ele com os estados que nós realmente esperávamos. Vamos ver também algumas dicas de quando é que nós não devemos usar o DDD. Afinal, todo padrão tem os casos em que ele é mais recomendado e que ele é menos recomendado. O DDD ele não se mostra um padrão muito produtivo, com grande valor, quando nós vamos utilizá-lo num sistema muito simples, porque ele exige uma criação de grandes quantidades de classes, de modelagem dos relacionamentos que elas têm entre si. Então, quando nós precisamos de sistemas simples, por exemplo, sistemas que só fazem CRUD, talvez o DDD não seja a solução mais adequada. E quando nós precisamos compartilhar dados com outros sistemas também, nem sempre o DDD é a melhor abordagem que nós podemos utilizar. Bom, meu nome é Rodolfo. Eu vou explicar um pouco sobre o negócio do microserviço e como que ele está atuando de acordo com a metodologia do DDD. Bom, a metodologia do DDD diz que devemos manter os dados e a lógica do sistema separados um do outro de maneira clara. Então, no contexto do DDD, nosso grupo pensou em um microserviço que gera valores para uma consulta de acordo com a data e horário do agendamento. E de acordo com esses valores, pode ocorrer um aumento do valor da consulta por conta de determinados horários, se está muito próximo do dia atual, que é o dia corrente. E quanto mais próximo, o valor vai recebendo multiplicadores, tipo a tarifa dinâmica do Uber, quando tem a questão da procura e da oferta. Tem mais gente precisando do serviço e tem menos carro na rua disponível. Então, as consultas, quando elas são agendadas com muita antecedência, os valores permanecem no valor mínimo da consulta.
E quanto mais próximo do dia corrente você precisasse, por exemplo, de uma consulta de emergência, por lei, a consulta de emergência, todo o hospital deve prestar esse serviço, mas com a estabilização do quadro, caso o paciente ele deseja permanecer na instituição, no hospital, e queira continuar o tratamento lá, no local, ele vai pagando, se não tiver um plano de saúde, ou se tiver um plano de saúde, ele paga um percentual, e com isso, como é muito próximo, obriga a realizar ao médico ou os funcionários do hospital a realizar encaixes nos horários dos pacientes para poder atender também essa nova demanda que acontece mesmo. Então, aqui no código, o nosso microserviço, ele atendendo a dinâmica DDD, a gente tem as classes, que são basicamente, elas não têm muitos atributos, elas atendem, são objetos do negócio. E são entidades, são artefatos do negócio para poder ser manipulado nos microserviços. Nós temos também a classe que vai atribuir os valores, que é o precificador, que ele tem as regras, e uma classe controller que vai ajudando, vai administrando e atribuindo os valores, vai fazendo esse cálculo aí no meio. Então, por exemplo, se uma consulta ela for marcada em D mais 1, então, no caso, para amanhã, vai ser acrescido um valor de 100% no valor normal da consulta. As classes de agendamento, de agenda e o médico, elas têm os atributos mínimos de data e hora. No caso, aqui no nosso, elas servem somente para mostrar que o microserviço, eles não têm atributo. Elas mostram que é para essa função o nosso microserviço. Tem a classe do precificador de controller que vai receber o ID. O Lucas vai explicar bem detalhado no código como que está sendo esse fluxo e essa dinâmica do processo do microserviço, atendendo ao DDD, que a classe de controller e precificador que vão atender essas regras de negócio. A gente criou dois serviços para poder realizar essa precificação do valor da consulta. E com isso atender a metodologia DDD. Aplicando aqui o vídeo sobre TDD, nosso sistema funciona assim. Nós temos um model, né, os models aqui da aplicação, que são o preço, o pedido, os médicos e a agenda. A gente tem mais um model, que poderia estar na classe de serviço, mas eu estou tratando como model, que é um model, pode ser que é a ideia do precificador. Os modos do Ruby ficam aqui, especificamente, e aqui você tem o serviço precificador. Então, service precificador e os models agenda e médico, beleza? O nosso serviço aqui, a partir do horário que foi marcada a consulta, da data, ele determina para mim o valor da consulta. Então, você submete o valor base, pergunta aquela consulta aí para aquele médico quanto que ela vai custar dependendo da hora que ela foi marcada, beleza? Então tá. As classes médicos e a agenda são simplesmente para fazer o relacionamento e para guardar os dados, né? Não tem nenhuma função lógica. E a magia acontece aqui na classe de serviço especificador. Ela tem uma funçãozinha boba que determina que se a consulta for marcada para um período menor que 5 dias adiante, ela recebe um fator maior do que 5 dias, quer dizer, ela recebe um fator de multiplicação 1 no preço, e se não, recebe uma multiplicação 2 no preço. Só para deixar claro. Então, se for marcado antes dos próximos 5 dias, é mais caro. Depois, mais barato. Tranquilo. Aqui a gente tem a classe especificadora em si, né? Aliás. Aqui nós temos a classe especificadora em si, com o único método dela. E aqui nós temos o controle do precificador. O controle do precificador, ele recebe o post, trata esses valores do post aqui, salva nas variáveis.
Além disso, ele invoca o médico, poder achar ele baseado no ID dele. Ele invoca a agenda que pertence ao médico, encontra naquela agenda o ID específico daquela consulta que foi perguntada, e invoca também o precificador aqui. E a partir disso ele determina o fator o fator de precificação. Define o valor da consulta pelo esse fator aqui, passando a data da agenda. E por último ele pega esse valor, que é o valor final da consulta, e incorpora ele aqui como sendo o base, né? O valor base que ele recebe aqui pelo post e o fator que ele recebe aqui por consequência da função. Indo lá para view, a gente está aqui cuspindo esse valor em formato JSON, né? Então vamos aqui fazer a consulta. Aqui no nosso URL de post a gente vê aqui a ID médico, que é o médico 1, a agenda 1 e o valor de base a gente passou 200. Dando um exemplo aqui, o valor de base 300, a resposta vai vir 600. Por quê? Porque a consulta foi marcada antes do prazo, né? Um período menor que 4 dias. Tudo bem? Então, é isso. Até mais.